Já temos sido agraciados pelo Senhor. Tudo o que aconteceu, o que nós cantamos, o batismo, a leitura da palavra, as orações, o Senhor está aqui nesse lugar. E como muito bem falou o pastor Nélio, às vezes a gente chega assim na casa do Senhor, depois de uma semana tão difícil, a gente está vivendo um momento delicado da vida, os problemas são tão complexos, né? Às vezes simples coisas que se avolumam, dores, perdas, adversidades, tribulações, aquela necessidade de uma intervenção de Deus. E esse é o lugar certo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, todos aqueles que vivenciaram crises, resolveram essas crises na presença de Deus. A crise é própria também para aqueles mais fiéis, mais piedosos. Estava conversando com alguém essa semana sobre o profeta Jeremias, um profeta extraordinário, um homem de Deus encantador pela sua caminhada com o Senhor, sua fidelidade. Sofreu tantas injustiças, mas tão fiel a Deus. Mas houve um dia, quando Jeremias perguntou assim a Deus: Senhor, será que tu és para mim como ribeiros ilusórios? Olha, esse homem de Deus. Às vezes a crise é tão tremenda, não é, que o céu fica em bronze, nossa alma fica árida, seca. Ou então como o salmista que orou dizendo: Senhor, por que te olvidaste de mim? Até quando clamarei e não escutarás? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. O que dizer de João Batista, o precursor de Jesus? João Batista, que chegou a ser confundido com o Messias, disse: não sou o Messias. Que disse: eis o Cordeiro de Deus. Que disse: convém que ele cresça, que eu diminua. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Quando João Batista foi preso, mandou mensageiros com uma pergunta: perguntem lá a ele se ele é aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro. Imaginem. Às vezes a crise gera dúvidas mesmo, né? Deus parece distante, mas a fé nos possibilita dizer: eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. A fé, às vezes, está acima dos sentimentos, acima até da percepção, porque a fé vê o invisível e crê no impossível. Então queria, antes da leitura bíblica, dedicar um tempo para que você coloque agora diante de Deus a sua vida, o seu fardo, suas inquietações, seus medos, suas tristezas, suas dúvidas, sua angústia. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Tu estás aqui, tu és bendito, tu és o centro desse culto. Estamos aqui por causa do Senhor, para o Senhor. Estamos aqui para a glória do Senhor. O Senhor é tão misericordioso, tão compassivo, tão cheio de eterna misericórdia. O Senhor se compadece de nós. O Senhor nos conhece a todos. O Senhor sabe quem passou a noite chorando, o Senhor sabe quem acordou com um coração cheio de peso, de fardos. E nós queremos agora colocar cada pessoa que está aqui nesse santuário, também cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, qualquer lugar, e há pessoas que nos assistem em várias partes do mundo e
em outros estados aqui do nosso país, aquele que estiver no leito, a tua boa mão esteja sobre essa pessoa, que o Senhor tome essa família nas tuas mãos, que o Senhor manifeste graça, que venha da tua parte uma intervenção poderosa, que o Senhor abra os olhos, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor traga alento ao coração, esperança, que o Senhor conduza ao quebrantamento aquele que estiver em pecado, que o Senhor aqueça o coração frio, que o Senhor quebrante o coração endurecido, que o Senhor curve a nossa dura cerviz e que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Ó Deus bendito, visita-nos agora no abrir do teu santo livro, ilumina os olhos do nosso coração, fala-nos, Pai, alimenta-nos com a tua palavra. Ó, dá-nos da tua graça especial e que todos saiamos daqui nesta manhã aliviados, porque lançamos sobre o Senhor as nossas ansiedades e porque o Senhor tem cuidado de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Só lembrando que o pastor Sávio está viajando lá na outra América, deu notícias que os primeiros contatos com as igrejas, possíveis parceiras na plantação de igreja, foram bem sucedidos, os primeiros contatos, e nós bendizemos a Deus por essa graça. Orem por ele pediu as orações da igreja, mas graças a Deus está tudo bem com o nosso irmão. Por gentileza, após a leitura, permaneça com a Bíblia aberta para acompanharmos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admirados, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer isso dizer? E outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima
no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e além disto também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria da tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós o crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Essa é a palavra de Deus, queridos. Estamos vivendo dias nos quais será cada vez mais importante reafirmar crenças firmes, históricas, como, por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus. Parece uma declaração tão simples, mas é decisiva. Ou então dizer: Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Parece tão simples, mas isso é essencial. Dizer que abaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Isso é essencial. Dizer que há apenas um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso é essencial. Quanto mais observamos que o dia se aproxima. Então que Deus nos dê a graça. Quero chamar sua preciosa atenção. Eu tenho orado a Deus para que Ele me dê a graça da síntese, para que eu diga o suficiente em um tempo menor, para que seja dito o essencial e que a palavra de Deus seja interpretada com fidelidade e aplicada com sabedoria para a glória de Deus. Então queria pedir a gentileza da sua atenção
Tem havido esse cuidado da parte dos pastores, até esse comentário de que às vezes a gente tem muito movimento aqui na hora do culto, na hora da pregação. Então, absolutamente, só se movimentem naquelas situações que são imprescindíveis, né? Então, às vezes há uma necessidade, uma pessoa mais idosa, uma medicação, alguma outra providência, isso é natural, uma criança, mas tem gente muito grandinha que pode ficar meia hora paradinho, não é verdade? Pode ficar quietinho aí, com a sua Bíblia aberta, acompanhando, né? A Bíblia fala uma coisa assim, sobre uma comichão, né? Parece que às vezes dá essa comichão, quando a palavra de Deus está sendo pregada, né? Então quero chamar a sua preciosa atenção, não é por minha causa, porque pregador, porque eu não sou absolutamente nada, mas por causa do Senhor, e por causa da palavra do Senhor, tá certo, queridos? Então hoje, para começar de forma bem objetiva, queria falar com base nesse texto sobre o nascimento da igreja cristã. E dizer que a igreja é o agente indicado por Deus para a proclamação da palavra. A igreja é o agente indicado por Deus para a proclamação da palavra, para a proclamação do evangelho. Então, sendo bem objetivo, vou começar logo com o primeiro ponto. E aí eu falo do contexto durante essa exposição. O primeiro ponto é sobre o cumprimento da promessa. Isso é uma coisa muito importante para nós que cremos na palavra de Deus, e que as profecias foram cumpridas. Profetas como Isaías, Miqueias, falaram sobre o Messias 7 séculos antes, e disseram detalhes sobre o lugar do seu nascimento, sobre as circunstâncias do seu nascimento, de que nasceria de uma virgem, que nasceria em Belém, Efrata, e esses detalhes são muito importantes. Davi, o patriarca, como profeta que era, como lemos aqui, falou sobre a ressurreição de Jesus. Vejam, queridos, Davi falou de um descendente seu, de sua casa, no caso, pensando na humanidade de Jesus. Falou sobre a sua ressurreição, sobre a sua glorificação. Então a palavra de Deus é maravilhosa. Um espaço de história de 1.600 anos, cerca de 40 escritores diferentes, de formação diferente. Um Isaías, que era um homem de origem nobre, mas temos um Amós, que era um homem do campo, um boieiro, um boiadeiro. Um Pedro, um pescador. Paulo, um intelectual. E quando nós olhamos para as escrituras, nós encontramos unidade na palavra de Deus, porque a palavra tem a mente de Deus, e um Deus que cumpre a sua palavra, um Deus que honra a sua palavra. Todas as suas promessas têm nele um sim. Então que cada profecia que você lê na Bíblia e o seu cumprimento, que isso lhe fortaleça a fé. Esse é o meu Deus, o Deus que não pode mentir, como está escrito lá no livro de Números. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele há de cumprir. Se ele falou, é certo que fará. E agora, queridos, nós temos aqui o cumprimento da profecia da promessa sobre o derramar do Espírito Santo, que a gente já leu em Lucas 24, a gente leu aqui no capítulo 1 de Atos, a gente lê no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, quando Jesus fala sobre o outro Consolador, e muito particularmente o texto de João, capítulo 16, de 12 a 15. Então, rapidamente, nós temos aqui nesse texto o cumprimento da promessa. Os primeiros 4 versículos dizem que os discípulos receberam o Espírito Santo. E percebam aqui, queridos, que há uma sequência clara de acontecimentos entre a ascensão de Jesus e o advento do Espírito Santo. No capítulo 1, nós temos a relação dos 11 apóstolos, depois Matias substituindo Judas, e o Espírito Santo viria exatamente para capacitar os 12 representantes das 12 tribos de Israel, a fim de se tornarem testemunhas de Jesus, tanto para Israel como para o mundo. E eles então foram abençoados com o derramar do Espírito Santo. Mas também é verdadeiro dizer que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes. Olhe como Deus é sábio.
Aquela festa era uma festa bastante concorrida no calendário judaico. Pentecostes representa o 50º dia depois da Páscoa. Era chamado também de a festa das semanas, por conta das 7 semanas, a festa da colheita, a festa das primícias, dos primeiros frutos que eram consagrados. E Jerusalém, por essa ocasião, recebia peregrinos de todas as partes. E ali estavam não apenas os 12 apóstolos agora, mas estavam cerca de 120 pessoas. Estavam Maria, mãe de Jesus, outras mulheres e outros piedosos, outros fiéis. E em obediência à palavra de Jesus, fiquem na cidade, aguardem o cumprimento da promessa. E o texto diz que estavam eles no mesmo lugar. E a vinda do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, foi sinalizado por um fenômeno físico. Você olhando aí, versículos 2 e 3, não diz que foi um vento impetuoso, não. Diz que foi um som como de um vento impetuoso. Então foi algo forte quando o Espírito Santo foi derramado. Um som como de um vento impetuoso. E diz também que pousaram sobre cada um deles línguas como de fogo. Então o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, os 12, mas o Espírito Santo foi derramado também sobre toda a igreja, sobre cada servo de Deus individualmente. E a partir daquele dia, o Espírito de Deus passou a habitar em sua igreja. Aí alguém pergunta, mas pastor, está escrito lá em João que Jesus soprou sobre os discípulos e eles receberam o Espírito Santo. É verdade. Mas você se lembra também que antes da dispensação da graça, o Espírito Santo habitava em algumas pessoas. Habitava os reis, nos reis, profetas, sacerdotes. Só que essa presença era uma presença temporária. O Espírito Santo habitou o rei Saul, mas depois se afastou do rei Saul. E quando Davi fazia aquela confissão do seu pecado, ele pedia perdão, a misericórdia de Deus, que o Senhor lavasse seus pecados. Ele disse, restitui-me a alegria da salvação, e pediu, não retires de mim o teu Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, ele passou a habitar na igreja. E ele habita em cada servo de Deus individualmente. Se alguém não tem o Espírito do Senhor, diz a Bíblia, esse tal não é dele. A Bíblia diz que nós ouvimos a palavra da verdade, está em Efésios capítulo 1. Nós cremos no Evangelho da nossa salvação e fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança, é a garantia de que nós pertencemos a Deus. Agora, olhando, queridos, para o texto, eu queria que você observasse aqui um jogo de palavras entre a expressão línguas como de fogo e falar em outras línguas. O Espírito se manifestou para habitar na igreja, em cada servo de Deus individualmente, e para realizar uma transformação na língua dos discípulos, a fim de que eles pudessem testemunhar aqueles que estavam presentes em uma multidão ali, o que não teriam como compreender o Evangelho, a não ser por esse milagre, Outra coisa muito importante também é que o Espírito Santo foi derramado no tempo de Deus. Era a festa das primícias, era a festa da colheita, e o Espírito Santo foi derramado no tempo apropriado, a primeira grande colheita de convertidos para a igreja cristã. A gente lê aí desde o verso 5 até o verso 13. Então, olhando para o verso 5, percebam a necessidade do milagre das línguas, porque estavam em Jerusalém pessoas de todas as nações debaixo da terra, está dito aqui. E quando a multidão ouviu aquele som, então a multidão foi atraída. Aquele som foi um indicativo para atrair aquelas pessoas para junto dos discípulos. E elas foram, quem sabe, a princípio por curiosidade, atraídas para aquele som como de um vento impetuoso. E quando chegaram lá, eles ouviram os apóstolos pregando o Evangelho, e cada um ouvia a pregação em sua
própria língua. E uma coisa muito importante, eles ficaram atônitos e eles ouviam os apóstolos falando sobre as grandezas de Deus. Queridos, essa experiência marcante foi uma preparação para a pregação do Evangelho através de Pedro, esse sermão evangelístico tão extraordinário. Eu queria aprender aqui com vocês nesse primeiro ponto, do cumprimento da promessa, que Deus é soberano, que Deus age e fala no tempo certo, que Ele é o Deus da providência. O nosso dever é andar direito, é andar em obediência ao Senhor, o mais Ele fará. Como disse aquele aprovado servo de Deus, missionário na China, Hudson Taylor, o trabalho de Deus, feito do modo de Deus, nunca ficará sem o suprimento de Deus. O trabalho de Deus feito do modo de Deus nunca ficará sem o suprimento de Deus. É muito bom saber, Deus está no controle. A gente não precisa ficar dando jeitinho, trabalhando nos bastidores para que as coisas aconteçam. A gente precisa adorar a Deus, servir a Deus, andar nos seus caminhos, procurar obedecer a sua palavra, procurar saber qual é a sua vontade, andar na sua vontade. O sobrenatural Ele fará. Nós precisamos ser encontrados fiéis. O mais Ele fará. Queridos, quem converte alguém, quem transforma alguém, não são nossos argumentos, mas é a ação do Espírito de Deus. Quem tem o poder para abrir os olhos espirituais é o Espírito de Deus. Quem tem o poder para quebrar um coração em pedra é o Espírito de Deus. Quem tem o poder para iluminar os olhos do coração e aplicar a verdade do Evangelho é o Espírito de Deus. Às vezes a gente pensa que é a força do argumento. Houve um tempo quando Paulo não tinha aprendido ainda a depender de Deus, e ele estava em Jerusalém, depois de ter sido rejeitado em Damasco, estava em Jerusalém e queria pregar, e o Senhor disse a ele: saia da cidade. E ele tentou argumentar com Deus: mas Senhor, eles me conhecem, eles sabem que eu fui perseguidor da igreja e agora estou pregando o Evangelho. E o Senhor disse: saia da cidade, eles não ouvirão você. Paulo estava aprendendo, não era a sua experiência. Às vezes a gente pensa assim: se fulano de tal se convertesse, que é tão conhecido, que é tão amado pela população, ele seria um instrumento maravilhoso. Queridos, Deus usa gente muito pouco conhecida ou nada conhecida. Eu sempre gosto de lembrar uma visita que Ronaldo Lidório fez lá na Amazônia, a um homem iletrado, inculto, que ficou tão emocionado quando recebeu Ronaldo, chamou a esposa e disse: mulher, olha aqui um verdadeiro missionário entrando na nossa casa. E Ronaldo disse: ele era o verdadeiro missionário. Aquele homem de poucos conhecimentos, iletrado, mas um homem de Deus, um homem cheio do Espírito de Deus, sendo usado pelo Senhor. Então, queridos, naquele dia, quando os apóstolos falaram, e eu quero dizer que depois nós vamos entrar na questão do dom de línguas, porque vamos falar mais adiante. Mas aqui, como está muito claro o que aconteceu, eu diria que foi mais um fenômeno de audição do que de elocução. Porque os apóstolos pregavam a palavra e cada um ouvia em sua própria língua. O Senhor fez um milagre naquele dia de tradução simultânea. Na verdade, cada um ouvia na sua própria língua, no seu dialeto, no seu idioma. E o que é que ouvia? As grandezas de Deus. Essa é a essência da mensagem do Evangelho. Não é a mensagem que exalta o homem, mas é a mensagem que exalta o Senhor Jesus. As grandezas de Deus. E o Senhor é o provedor. Mas como acontece em todo lugar, não houve consenso. Aqueles que estavam ouvindo sobre a grandeza de Deus, versículos 12 e 13, diz que alguns demonstraram interesse genuíno, dizendo: o que quer dizer isto? Outros, porém, zombaram, dizendo que os apóstolos estavam embriagados. Sempre será assim. Nós vamos pregar a palavra de Deus, alguns vão ter interesse, outros vão dizer, como disseram lá em Atenas: quanto a isso vamos te ouvir em outra ocasião. E outros vão escarnecer. Sempre as reações serão assim. Mas o nosso dever é pregar com fidelidade todo o conselho de Deus. Então, o Deus que derramou o Espírito Santo é o Deus fiel, é o Deus da promessa. Então agarre-se às promessas de Deus. Pare de olhar para as circunstâncias.
Olhe para o Senhor, fixe os seus olhos no Senhor, descanse nos ternos braços do Senhor. Ele é fiel. Como escreveu o profeta Isaías, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com olhos se viu, nem com ouvido se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Segundo lugar, nós temos aqui o primeiro sermão pregado pela igreja cristã. É um sermão histórico, que coisa linda. Vejam, desde o verso 14 até o verso 41. O conteúdo da mensagem foi somente Jesus. Vou pular aqui alguns detalhes para ser o mais objetivo possível. Eu diria que Pedro, com todo respeito às outras denominações, foi tão presbiteriano no seu sermão. Não é verdade? Todo respeito, né? Veja a estrutura do sermão de Pedro. Primeiro, a introdução do sermão. Está aqui dos versos 14 a 21. Pedro se levantou com os 11 apóstolos para explicar a multidão que estava acontecendo. Vejam um Pedro mais trabalhado pela graça de Deus e pelo Espírito de Deus. Aquele Pedro antes impetuoso, impulsivo, agora é um Pedro equilibrado, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio. Pedro, cheio do Espírito Santo, primeiro, olhando aí verso 15, defendeu habilmente os discípulos da acusação de que estavam embriagados. Vocês não estão embriagados, senhores? Já é 9 horas da manhã. No entanto, queridos, verso 16, ele explicou o que estava acontecendo com um mas enfático. Ali não era um grupo de bêbados, está dizendo ele, mas é o cumprimento da profecia de Joel. E ele cita a Bíblia, porque uma pregação precisa estar embasada nas Escrituras Sagradas. O profeta Joel se referia a uma ocasião em que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Homens, mulheres, sem distinção de classe social. Filhos e filhas profetizariam, escreveu ele. Jovens teriam visões, velhos teriam sonhos, servos e servas receberiam o Espírito Santo prometido e profetizariam. Eu não vou ler agora o texto de Joel capítulo 2, de 28 a 32, outros textos que eu queria ler, mas estou correndo aqui objetivamente, né? E a palavra de Joel se referia aos acontecimentos dos últimos dias. E a igreja, o nascimento da igreja, faz parte dos preparativos para o fim. Então essa foi a introdução do sermão. Depois, o desenvolvimento do sermão de Pedro. E ele desenvolveu com 3 pontos, desde os versos 22 até o verso 36. Em primeiro lugar, o primeiro argumento dele foi esse: Jesus é o Cristo, né? Olhe, nós sabemos que o nome Jesus é o nome humano de Jesus, né? Mesma raiz do nome Josué, por exemplo. Deus é salvação, Jesus, Cristo é o título, Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o prometido. Eu tenho aqui comigo, queria recomendar depois a leitura, você pode ir lá na internet, um texto escrito, muito bem escrito pelo pastor Augusto Nicodemos, quem foi Jesus realmente, a busca do Jesus histórico. E ele faz aqui uma exposição maravilhosa, dizendo: o Jesus da Bíblia é o Jesus sobrenatural. Tudo que os evangelhos dizem sobre ele é verdade. Ele transformou água em vinho. Mas o racionalismo diz, ele levou o vinho antes, né? Ele abriu os olhos aos cegos, ele curou leprosos, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele mesmo ressuscitou dentre os mortos, ele foi assunto aos céus, ele está à direita de Deus Pai, ele é o mediador, ele é Deus, é verdadeiramente Deus. Jesus não é uma criação dos discípulos.
A ressurreição não é uma invenção dos discípulos. Seria uma tolice muito grande morrer por causa de uma mentira. E os discípulos, todos os apóstolos foram martirizados e deram a sua vida, crendo nessa verdade. Eram testemunhas da ressurreição. E o texto de Augustus apresenta, por exemplo, o Jesus racional. Essa situação do Jesus sobrenatural mudou com o iluminismo no início do século XVIII. Então, tudo que os evangelhos dizem foi rejeitado, porque qual era o crivo para se descobrir a verdade? A gente só pode aceitar aquilo que a razão aceitar. Então eles começaram a construir um Cristo a partir da razão. A própria igreja foi invadida pelo racionalismo. Depois, com a queda do racionalismo, o surgimento do existencialismo, aparece um Jesus liberal. Depois, já na meados da década de 50, dos anos 1950, lá na década do século passado, meados dos anos 50, o Jesus libertador, com a teologia da libertação. Na verdade, queridos, o tempo não permite, mas vale a pena ler quem foi Jesus realmente. Augusto Nicodemo, você faz uma pesquisa lá, você vai aprender muito com as informações históricas, né? Mas eu quero ficar com a pregação de Pedro e dizer que é assim que nós cremos. É assim que a igreja Presbiteriana das Graças crê. É assim que a igreja do Senhor Jesus crê. Quando Pedro falou sobre o Cristo, versículo 22 do capítulo 2 do livro de Atos: varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. É muito triste saber, queridos, que hoje muitos que se dizem cristãos não creem na ressurreição de Jesus, não creem nos milagres de Jesus, não creem naquilo que os evangelhos dizem a respeito de Jesus. Por isso que comecei essa mensagem dizendo que isso é essencial, que a gente continue proclamando essa verdade. Ele é verdadeiramente aquele de quem as Escrituras falam, e nós cremos verdadeiramente assim. Ele diz aqui nesse primeiro ponto: Jesus é o Cristo que Deus Pai provou ser Jesus de Nazaré, o Messias. Diz que ele, Jesus, foi aprovado pelo Pai com milagres, prodígios e sinais. Segundo ponto do sermão de Pedro, versos 23 a 32, ele diz que Jesus morreu e ressuscitou. É muito bom a gente parar para pensar aqui por alguns minutos que a morte de Jesus não resultou de uma conspiração humana, mas cumpriu os propósitos de Deus. É muito bom a gente saber disso, porque Jesus não morreu como uma vítima, mas ele morreu como Senhor. Olhem aí o verso 23, a primeira parte: sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus. Agora, a presciência de Deus, o eterno desígnio de Deus, não inocenta aqueles que crucificaram Jesus, pois, segunda parte do verso 23, chama a todos de iníquos. Ele foi crucificado segundo a presciência e os desígnios de Deus, mas ele foi crucificado por mãos de iníquos. E Pedro estava dizendo que eles não foram os únicos responsáveis pela morte de Jesus, aqueles que crucificaram. Estava dizendo, não foram os romanos os únicos. Mas Pedro olha para a multidão e diz: vós o crucificastes por mãos de iníquos. Certamente veio à memória coletiva palavras proferidas contra Jesus alguns dias antes. Por exemplo, Mateus 27, 22, quando Jesus estava perante Pilatos, e Pilatos não via culpa nenhuma em Jesus, diz o texto que replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? E a multidão respondeu: seja crucificado. Todos responderam. Lucas 23, 18,
Porém a multidão inteira gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Pedro estava dizendo: Jesus foi crucificado de acordo com a determinação soberana de Deus, mas isso não inocenta o ser humano. Ele foi crucificado por mãos de iníquos. Vós o matastes por mãos de iníquos. Mas ele fala também sobre a ressurreição. Isso é muito importante, porque Jesus não é um mártir, Jesus não é um reformador social, Jesus não é simplesmente um mestre, simplesmente um exemplo, um modelo, como as pessoas pintam por aí, apenas um grande homem. Não, Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Veio, o bebezinho que nasceu em Belém, nasceu para ir à cruz, mas ele ressuscitou. Apesar de terem matado Jesus, disse Pedro, Deus o trouxe de volta à vida. Verso 24, olhando aí na sua Bíblia, a morte não tinha o poder para mantê-lo cativo. E aqui Pedro cita Davi, Salmo 16, de 8 a 11. Davi falou como um profeta e prenunciou a ressurreição de Jesus. Olha aí, Atos 2, de 29 a 31. Então, lendo o verso 32 agora, os apóstolos eram testemunhas da ressurreição de Jesus. Ele morreu, ele venceu a morte, e essa é uma mensagem poderosa do cristianismo. Como eu tenho dito várias vezes aqui, a ressurreição de Cristo autentica a nossa fé, autentica a nossa pregação. Pode continuar pregando, você será zombado, será desprezado, você será tido como alguém que não tem o raciocínio nas coisas certas. Você será acusado de crer em mitos, mas que Deus nos dê a graça de uma fé límpida. Podemos dizer, o túmulo ficou vazio, ele venceu a morte, sendo ele primícias dos que dormem. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. E esse foi o terceiro ponto do sermão de Pedro, é que Jesus foi exaltado, versos 33 a 36, foi exaltado à mão direita de Deus. E ele cita mais uma vez Davi, agora o Salmo 110, o versículo 1, que o Cristo, segundo a profecia de Davi, deveria ser elevado às alturas. E agora Pedro está dizendo, esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando, alguns de vocês estão pensando. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. O que está acontecendo aqui é que Jesus, varão aprovado por Deus, crucificado por mão de iníquos, ressuscitou, foi glorificado e ele derramou o seu Espírito Santo. Esse é o cumprimento da promessa. O dom do Espírito Santo é uma evidência de que Jesus assumiu uma autoridade suprema. Oh, queridos, esse argumento que Pedro usa, com os dois precedentes, conduz à conclusão de ser Jesus verdadeiramente o Senhor. Ele é o Cristo de quem Joel e outros profetas falaram. E aquele sermão foi tão poderoso, Pedro estava tão cheio do Espírito Santo com os outros apóstolos, que o sermão praticamente nem teve uma conclusão e aplicações, porque quando ele estava pregando, ele foi interrompido, porque não precisou nem fazer apelo, nada disso. As multidões começaram a perguntar, que faremos, irmãos? E agora? Eles foram confrontados de tal maneira com a palavra de Deus. E aqui eu queria falar ao meu próprio coração, aos meus colegas pastores aqui, pregadores, e à igreja, como nós precisamos do revestimento do poder do Espírito Santo, queridos. Porque o Evangelho de Jesus é poder de Deus e sabedoria de Deus. Para alguns é loucura, para outros é escândalo, mas Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus. E a gente não pode pregar esse Evangelho sem paixão, sem fervor, sem envolvimento com a vida, sem autoridade. Nós precisamos pregar a palavra de Deus com intrepidez, com ousadia, com graça, com o coração em brasa.
Então nós precisamos mesmo, já temos o Espírito Santo, já fomos visitados pelo Espírito Santo. Às vezes a nossa teologia é tão boa, nossa teologia é ortodoxa. Nós cremos sim nos símbolos de fé da nossa igreja, nos catecismos, na confissão de fé. Nós cremos que esses símbolos de fé estão fundamentados na palavra, não tem a força da palavra, é claro, mas estão fundamentados na palavra. Mas às vezes a nossa vida é árida, seca. A gente fala dessas coisas sem paixão, sem vibração. Você pode imaginar quando Pedro, um Pedro diferente, poucos dias, estava ele negando a Jesus. Você é um dele? Não, você está me confundindo com outro, não conheço. O seu jeito de falar, praguejou, nada disso. Agora ele se levanta no poder do Espírito Santo com autoridade. Que Deus nos dê essa graça, queridos irmãos. O sermão foi interrompido por causa do convencimento do pecado. As pessoas perguntaram: o que faremos, irmãos? Desolada com o que havia feito, a multidão desejava saber como é possível agora reparar esse erro. Porque quando Pedro disse: vós o crucificaste por mãos de iníquos, então o Espírito Santo foi lá profundamente convencendo de pecado. E eles agora perguntaram: o que é que a gente vai fazer agora para reparar esse erro? Essa é a diferença de uma pessoa verdadeiramente arrependida, quando é confrontada com o pecado. O não arrependido fica dando desculpas, fica lançando a culpa nos outros, mas também e tal. Mas uma pessoa verdadeiramente arrependida diz: tem misericórdia de mim, Senhor, compadece de mim, cria em mim um coração novo. E a pergunta deles foi essa: que faremos? Como é possível reparar esse erro tão grave? E a instrução bíblica é: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, sejam batizados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para os que estão longe ainda. Não é uma promessa exclusiva para o povo de Israel. E uma palavra muito preciosa precisa ser proclamada hoje: salvai-vos dessa geração perversa. Queridos, a igreja está muito mundanizada. Nós estamos muito misturados com o mundo, não tem muita diferença. Valores, ocupação, propostas, intenções, práticas. Qual a diferença? Qual a diferença do namoro de um jovem crente e de um jovem ímpio? Qual a diferença entre o casamento de um ímpio e de dois membros da igreja? Qual a diferença entre os negócios de um ímpio e de membros da igreja? Numa entrevista muito infeliz, o presidente Lula, quando ainda era presidente, lá em Paris, tentando fugir do mensalão, disse: mas todo mundo faz isso, o PT fez o que todo mundo faz, e que Deus nos livre de, como igreja, dizemos o mesmo. A gente está fazendo o que todo mundo faz. Gente que é habitada pelo Espírito de Deus, gente que foi lavada no sangue de Jesus, que é objeto do amor de Deus, que foi alcançada por tão grande graça, tem que ser gente diferente, tem que ter conduta diferente, linguagem diferente, valores diferentes, sonhos diferentes, propostas diferentes, conduta diferente. Pela ação da graça de Deus e pelo milagre do novo nascimento, salvai-vos dessa geração perversa. E o resultado daquele sermão bíblico cheio do poder do Espírito de Deus foi a conversão de cerca de 3.000 pessoas. E foram batizadas naquela grande ocasião. Foi uma manifestação preciosa do poder do Espírito de Deus. Então, queridos, concluindo e resumindo, o que vimos hoje: o cumprimento da promessa de Deus. Deus é fiel naquilo que Ele promete. O Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo habita a igreja, em cada servo de Deus individualmente. O Espírito Santo foi derramado no tempo de Deus. Trouxe a primeira grande colheita à igreja cristã, exatamente numa festa que era a festa das primícias da colheita. Primeiro sermão pregado por Pedro: Jesus é o Cristo. Pregue isto, parece ser simples, mas pregue isto: Jesus é o Cristo, aprovado por Deus, com sinais, prodígios e milagres. Jesus morreu e ressuscitou, de acordo com a presciência, o eterno desígnio de Deus, ainda que tenha sido crucificado por mão de iníquos.
Ele deu sua vida, mas ele ressuscitou. E Pedro disse, ele foi exaltado à mão direita de Deus. Eu concluo dizendo que o êxito, a proclamação do Evangelho está no poder do Espírito Santo e na mensagem do Evangelho como seu instrumento. Que Deus nos dê a graça de uma avaliação na nossa vida, de uma reconsagração da nossa vida, da conversão da nossa vida, e que a nossa vida seja para o louvor da glória de Deus. Aleluia. Amém.